Olá, boa noite. Está começando o Jornal da Univates. Confira os destaques de hoje. CDL prepara a 16ª Convenção Logista. Lajeado teve 8 casos de gripe H1N1 neste ano. E ainda novas regras para a campanha eleitoral 2016. Isso e muito mais a partir de agora, aqui no Jornal da Univates, segunda edição. A gente começa o jornal falando sobre o município de Estrela. Ontem, 7 projetos de lei foram aprovados na sessão da Câmara de Vereadores. Entre eles, um projeto que garante a matrícula para alunos com deficiência na escola municipal mais próxima de residência, da sua residência ou então da residência dos pais, e também a residência das pessoas que têm a guarda da criança. Depois da sessão, foi feita uma cerimônia em homenagem à Escola Estadual de Ensino Fundamental 20 de Maio, pelos 55 anos de história. O Sindilojas Vale do Taquari e o Sindicato dos Comerciários de Lajeado entraram em acordo pelo reajuste salarial. Os trabalhadores do comércio que recebem acima do piso salarial vão ter acréscimo de 11,08% no salário. O percentual é retroativo a março e deve ser pago aos colaboradores na folha de pagamento de junho. Os pisos também tiveram aumento com percentuais de 9,61% até 10,06%, variando conforme a função desempenhada. Começou ontem oficialmente o inverno. A temperatura já está baixa faz algumas semanas, mas a previsão é que o frio aumente a partir de agora. Importante manter os cuidados redobrados para evitar as doenças típicas para esse período do ano. A campanha de vacinação contra a gripe atingiu cerca de 93% do público-alvo em Lajeado. Mesmo com alto índice de abrangência, teve registro de casos de gripe na cidade. Este ano a gente teve 22 casos que foram investigados. Destes 8 deram positivo para a gripe A, 6 H1N1 e 2 foram não subtipados, que a gente fala, mas a gente tem certeza que é a gripe A. Estamos tendo praticamente do início aqui do ano casos. Todos os meses estão sendo confirmados. O importante é salientar que esses grupos que contraíram a doença, na sua grande maioria, eram pessoas que poderiam ter feito a vacina, são pessoas ou idosos ou crianças, ou até mesmo as pessoas que têm alguma comorbidade. Lembrando a questão das crianças, que é preciso fazer a segunda dose para elas estarem imunizadas. 2 pessoas estão internadas aqui no Hospital Bruno Bart com suspeita de gripe A. O exame é feito aqui em Lajeado, mas vai para Porto Alegre para ser analisado e leva cerca de 10 dias para ficar pronto. Todo paciente que entra no hospital com uma síndrome respiratória aguda grave é coletado material e enviado para Porto Alegre. A gente sabe que no inverno tem essa tendência a gente ficar mais aglomerado, mais fechado, mas reforçam-se ainda as condutas de lavagem de mãos, a etiqueta respiratória de nunca tossir ou espirrar, conter com a mão 5 o antebraço, usar lenços de papel e manter o ambiente, apesar do frio, arejado. Então, a gente tem que ter uma janelinha aberta, uma porta entreaberta para poder arejar o ambiente. Na rua, a dica é sempre andar bem agasalhado. Gripe e resfriado são problemas típicos do inverno. A gente tem que saber diferenciar uma gripe de um resfriado. Aquele resfriado é o quê? Tá o nariz escorrendo, tem uma dor no corpo, mas não chega a ter uma febre importante. Isso a gente trata com repouso e hidratação, né? Agora, aqueles pacientes que já têm uma febre mais abrupta, uma febre acima de 38, têm dificuldade para respirar, pacientes que estão, ou crianças ou idosos que já têm outras doenças, já precisam procurar avaliação médica, sim, para entrar com tratamento. A Univates oferece o curso de inglês EAD com plataforma 100% online. A nova forma de ensino da língua inglesa é disponibilizada por meio de parceria com a empresa Voxy. O curso possui 15 níveis realizados totalmente em inglês. O investimento do curso para a comunidade em geral é de R$ 384 para usar durante 6 meses. Inscrições e mais informações pelo site www.univates.br/inglês-EAD. A seguir a gente fala de eleição. Esse ano tem mudança na propaganda eleitoral. Nós já voltamos.
Estamos de volta para falar sobre uma ideia sustentável desenvolvida aqui em Lajeado. A Escola Municipal São José de Conventos dá exemplo quando o assunto é agroecologia. Cerca de 130 alunos cultivam e colhem na horta e pomar da escola vegetais e frutas. Tudo é destinado à alimentação dos estudantes. O projeto já tem 10 anos. A matéria completa você confere amanhã aqui no Jornal da Univates. E a Univates oferece 2 novos cursos técnicos para o próximo semestre. Técnico em Radiologia e Técnico em Alimentos são as 2 opções. Além desses, outros 14 cursos estão à disposição. As inscrições podem ser feitas pelo site www.univates.br/técnicos até o dia 4 de julho. Esse ano tem eleição municipal. O pleito deve ser marcado por campanhas eletrônicas e tem novas regras para propaganda eleitoral. Confira na reportagem. As eleições municipais acontecem no dia 2 de outubro. Ainda falta um bom tempo, mas a campanha pré-eleitoral já começou. Alguns candidatos já estão se manifestando. Apenas um dado que ele não pode, ao expor as suas ideias, plataformas, o seu desejo de ser candidato, ele pode expor livremente, exaltar as suas qualidades pessoais, o seu trabalho comunitário. A única coisa que a lei proíbe é que o pré-candidato faça um pedido explícito de voto. Antes de ir para a urna, tem sempre aquela propaganda eleitoral. Este ano ela foi reduzida. Além disso, é permitida a utilização das plataformas digitais para divulgação de candidaturas. O período de propaganda eleitoral, pela reforma do ano passado, houve um encurtamento sensível. Ele passou de 90 para 45 dias. A campanha eleitoral e a propaganda eleitoral, ela tem início no dia 16 de agosto. 20 de julho a 5 de agosto, as convenções partidárias. É um momento máximo dos partidos políticos de se associarem em coligações ou disputarem individualmente a eleição. Isto vai das conveniências dos partidos políticos. A escolha dos candidatos a prefeito, vice-prefeito, são eleições municipais, e vereadores, as nominatas, e o registro das candidaturas, que vai até o dia 15 de agosto. O uso do Facebook, que vai ser, parece, até porque o Facebook é um instrumento que tem um largo alcance de pessoas, vai ser largamente utilizado pelos candidatos. Se a propaganda vai ser ampliada na internet, na rua não vai ser bem assim. São proibidos agora os cavaletes, aqueles cavaletes usados nos espaços públicos, especialmente aqui em Lajeado, me recordo na Avenida Senador Pasqualini, nos canteiros, Não teremos mais os cavaletes nos canteiros, não teremos mais os outdoors. Menos tempo e menos espaço para publicidade física, mas certamente isso não vai prejudicar a escolha do eleitor. A lei que estabeleceu tolerância zero para o álcool na direção completa 8 anos nesse mês. Nesse período, as autuações pela lei seca triplicaram no Rio Grande do Sul. Em 2008, foram 6.800 autuações. Em 2015, foram 21 mil condutores flagrados, alcoolizados e retirados de circulação. Segundo o governo do estado, o número de autuações cresceu com a implantação de políticas de fiscalização, como a balada segura e a viagem segura, que aplicam o teste do etilômetro. A seguir tem previsão do tempo aqui no Jornal do Univates. Não sai daí. Estamos de volta para falar sobre os Correios. O Ministério da Fazenda autorizou o reajuste das tarifas dos serviços postais e telegráficos nacionais e internacionais no percentual de 10,6% a partir desta semana. Em dezembro do ano passado, os Correios já haviam reajustado em 8,89% as tarifas dos seus serviços. Interessados em financiar a graduação pelo FIES podem consultar as vagas disponíveis no site fisseção.mec.gov.br. As inscrições devem ser feitas de 24 a 29 de junho, também pelo portal. São oferecidos 75 mil financiamentos.
Para participar da seleção, é preciso ter feito o Enem a partir de 2010 e alcançado 450 pontos na média, além de ter pontuado na redação. Agora você confere nosso comentário semanal sobre política e mundo com Matheus Dalmas. Boa noite, professor. Olá, boa noite. Nos últimos meses tem sido bastante noticiado a quantidade de imigrantes que atravessam o mar Mediterrâneo, provenientes da Ásia e da África, buscando uma vida melhor no continente europeu. E muito tem se analisado a forma como a Europa vem recebendo esses imigrantes. E o curioso no momento de se fazer uma análise a respeito desse tema é perceber o quanto a sociedade civil europeia tem demonstrado uma reação bastante diferente daquela que a ONU, que a União Europeia e todos os protocolos e acordos assinados envolvendo os integrantes da União Europeia indicam que deveria ser o tratamento ao imigrante. O tratamento deveria ser aquele de acolhimento, de respeito à cultura diferente, ao multiculturalismo, de bom tratamento, conforme consta na Carta relativa aos Direitos Humanos elaborada pela ONU. Mas não é o que a sociedade civil europeia tem demonstrado. Pelo contrário, diante da sensação de insegurança causada pela ameaça ao bem-estar social, porque o imigrante pode ser um concorrente aos empregos, ou diante do sentimento de insegurança por causa da ameaça aos valores ocidentais, muitos deles ligados ao cristianismo e aos valores individuais, a sociedade civil europeia tem demonstrado uma enorme xenofobia. E a xenofobia é direcionada, inclusive, à comunidade islâmica. É uma islamofobia. Algo que não era imaginado há anos atrás, quando se dizia que o mundo globalizado seria aquele marcado por uma convivência harmônica e tranquila entre os povos, algo garantido pela tecnologia e pelas redes sociais. O que se vê é que mesmo num cenário globalizado, com fluxo migratório e acesso de informações, o que aflora nesses momentos de maior contato é a identidade regional, a cultura local, a afirmação de uma identidade contra aquilo que é considerado diferente, o outro, e que de algum modo gera uma ameaça. A gente continua atento nos processos migratórios mundo afora, inclusive aqui na nossa região, e eu volto com mais comentários sobre política, história e relações internacionais na próxima semana. Obrigado, professor. No sábado, Lajeado inaugura outro centro de referência, dessa vez de atenção às mulheres e de auxílio e proteção às vítimas de violência. É o CRAM, Centro de Referência e Atendimento à Mulher. O objetivo é ser um articulador de serviços, melhorando o acesso à saúde, justiça, educação, geração de renda e segurança para mulheres maiores de 18 anos. O centro vai oferecer acompanhamento psicológico, social, jurídico, orientação e informação às mulheres em situação de violência. O centro fica na Rua Borges de Medeiros, número 370, no centro, junto à Secretaria de Educação. O atendimento começa na próxima segunda-feira. Agora a gente fala de previsão do tempo. Amanhã, ventos úmidos ingressam no estado. Com isso, tem predomínio de nebulosidade e condições para chuva fraca e isolada. Mesmo assim, períodos de sol não podem ser descartados. Em Lajeado, a temperatura fica entre 9 e 15 graus. Já em 2 Lajeados, fica entre 7 e 13. Na cidade de Bom Retiro do Sul, a mínima deve ser de 9 e a máxima de 15 graus. A seguir, a gente fala dos preparativos para a Convenção Logista do CDL Lajeado. Já voltamos. Agora a gente fala sobre esporte. O pivô Rodrigo Lopes não faz mais parte do grupo de jogadores da LAF, que disputa a Liga Nacional e o Gauchão de Futsal. Nos últimos dias, a direção e o atleta chegaram ao acordo e o mesmo foi desligado do clube. Segundo o presidente da LAF, o atleta foi liberado porque não estava se adaptando ao estilo de jogo. Em contato com a assessoria de imprensa da LAF, o atleta se disse tranquilo e que está no mercado à procura de uma nova equipe. A Farmácia Escola de Lajeado quer incentivar o uso e a prescrição de fitoterápicos e plantas medicinais pelo Sistema Único de Saúde. Com o nome Lajeado Verde, o projeto foi aprovado pelo Ministério da Saúde no ano passado e deve sair do papel nos próximos meses. No início desse ano, a iniciativa foi premiada durante o 8º Encontro Nacional de Farmácias Universitárias, lá em São Paulo.
O projeto contempla desde o plantio até o armazenamento, produção e distribuição dos medicamentos fitoterápicos. A princípio vão ser usadas 4 espécies de plantas como matérias-prima para os medicamentos alcachofra, hortelã, guaco e babosa. Ainda dá tempo para garantir presença na 16ª Convenção CDL Lajeado. O evento é quinta no Clube Tira e Caça. A venda de ingressos está no último lote. Com o tema O Amanhã se faz agora, você está preparado? A 16ª Convenção CDL Lajeado busca despertar novas atitudes para o varejo. A atração principal vai ser o maestro João Carlos Martins, que conta a trajetória de superação através da música e cria uma analogia entre orquestra e funcionários de uma organização. Martins é reconhecido mundialmente pela trajetória na música, sendo o único brasileiro que teve a vida registrada 2 vezes por cineastas europeus. Há 5 anos, fundou a Orquestra Barriana Filarmônica, onde desenvolve trabalhos com adolescentes. A paixão dele pela música venceu diversos obstáculos, inclusive os problemas de mobilidade nas mãos que o afastaram do piano por um tempo. O evento conta ainda com outros 4 palestrantes. Então, nesse momento que a gente está vivendo, o atual momento econômico e político, e, enfim, demais problemas que estamos passando, os palestrantes foram escolhidos devidamente para abordarem cada um problema específico que a gente está vivendo nesse atual momento. Com certeza, os participantes sairão de lá com um aprendizado através da troca de ideias, de experiências, enfim, recarregar nossas energias para nós podermos irmos aos nossos negócios, trabalhar e termos resultados positivos. A convenção, que nas primeiras edições era mais voltada ao público lojista, agora atinge diversos setores. A gente está chegando na reta final, já estamos com mais de 750 inscrições e a gente espera chegar até os 800. Então a gente está trabalhando para isso, na reta final agora dessa semana, e com certeza a gente vai conseguir o objetivo. A venda de ingressos está no 3º lote. O custo é R$ 185 para associados da CDL e R$ 195 para não associados. O Jornal do Univates de hoje fica por aqui. Eu volto amanhã às 6h30 da noite. Até lá!